Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Imaginar um mundo sem comunicação móvel assim, na hora. Parece quase impossível hoje, né? Mas essa realidade nem é tão antiga assim, se a gente parar para pensar. Nessa nossa análise, a gente vai investigar as origens da telefonia celular. Como foi que a gente saiu, sabe, dos telefones fixos presos na parede para essa comunicação que cabe no bolso. A ideia é entender a gênese tecnológica mesmo, os primeiríssimos passos comerciais e aquele contexto inicial, sabe? Bem antes dessa tecnologia virar, onipresente, vamos descobrir como tudo realmente começou. Focando nessa primeira geração, a chamada 1G. Ok, então vamos lá, desempacotar essa história. Antes do celular como a gente conhece hoje, o que existia exatamente? Tinha alguma coisa? Olha, tinham sim. A gente tinha sistemas mais rudimentares de radiotelefonia, que hoje o pessoal chama de geração 0G, tipo o IMTS. IMTS, o que era isso? Pensa naqueles telefones de carro bem antigos, sabe? Que conectavam via rádio operador. Eram caríssimos, dependiam de uma pessoa, um operador humano, para completar a ligação. E a capacidade era muito limitada. A virada de chave mesmo veio com um conceito de rede celular. Uma sacada genial lá dos laboratórios Bell. Ah, essa ideia foi brilhante mesmo. Dividir a área de cobertura em células, né? Pequenas áreas. Isso. Usar estações de rádio de baixa potência e, o mais genial, na minha opinião, reutilizar as mesmas frequências em células que não fossem vizinhas. Isso multiplicou a capacidade da rede de uma forma, nossa, incrível. Exatamente. E o marco simbólico dessa nova era, assim, o pontapé inicial, veio em 1973. O Martin Cooper, que era engenheiro da Motorola. Sei, o famoso Martin Cooper. CLV, que viria a ser o famoso Dynatac 8000X. Um baita trambolho, viu? Pesava mais de 1 quilo. Mais de 1 quilo. E a bateria, eu li que durava quase nada, é verdade. Coisa de 25, 30 minutos de conversa. Exato. E depois de passar horas e horas carregando. Nossa. Foi mais para mostrar que era possível, né? Uma prova de conceito. Entendi. Mas e as primeiras redes comerciais? Aquelas funcionando de verdade, para o público usar? Ah, aqui a história fica realmente interessante. Porque o pioneirismo comercial não veio dos Estados Unidos como muita gente pensa. Não, veio de onde então? Veio do Japão. A NTT, que é a operadora de lá, lançou a primeira rede comercial em Tóquio em 1979. O primeiro aparelho foi um da Panasonic, o TZ801. E olha, foi um sucesso imediato. Provou que tinha demanda para aquilo, sabe? Que as pessoas queriam. Pão na frente. E na Europa e nos Estados Unidos, como é que foi? Demorou mais? Um pouquinho depois. Em 1981, os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, eles se juntaram e lançaram um sistema, o NMT. NMT, lembro desse nome. Isso. Mas os primeiros aparelhos eram basicamente para carros. Pesadíssimos, mais de 8 quilos, imagina? 8 quilos? Meu Deus! Pois é. Já os Estados Unidos só entraram na era comercial mesmo em 1983 com a Ameritech lá em Chicago. Eles usaram a tecnologia AMPS, que também foi desenvolvida nos Bell Labs. Falando no AMPS, essa foi a tecnologia que acabou dominando aqui nas Américas, né? Como ela funcionava, assim, basicamente? O AMPS, que significa Advanced Mobile Phone System, usava sinais de rádio analógicos, parecidos com os de rádio FM, para ter uma ideia. A técnica era o FDMA, que é acesso múltiplo por divisão de frequência. Na prática, isso significava que cada chamada ocupava um par de canais de frequência só para ela, com 30 kHz de largura durante toda a ligação. Entendi, mas essa tecnologia analógica, ela tinha limitações bem sérias pelo que eu li. Era só para voz, né? Nada de dados. Só voz. E a qualidade do áudio sofria com ruído, interferência e a questão da segurança. Era praticamente zero, né? Exato. Qualquer pessoa com um scanner de rádio um pouco melhorzinho podia ouvir as conversas. Que perigo! E a clonagem de linhas
Era um problema gigantesco, muito fácil de fazer. Nossa. Era uma tecnologia pioneira, claro, mas muito vulnerável nesse sentido. E, curiosamente, né, apesar dessas fragilidades todas, o aparelho que virou o símbolo máximo dessa era tudo menos discreto. Ah, você tá falando do famoso tijolão, o Motorola Dynatec 8000X, aquele lançado comercialmente lá por 1984, né? Esse mesmo, o ícone, enorme, mais de 25 centímetros de altura, pesava quase 800 gramas na versão mais leve. Leve entre aspas, né? Muitas aspas. E a bateria continuava sendo um drama. Umas 10 horas na tomada para conseguir falar só 30 minutos. Meia hora de novo, impressionante. E as funções eram mínimas, né? Um visorzinho de LED vermelho, teclado numérico e memória para uns 30 contatos, e olhe lá. E o preço? Era um absurdo, quase $4.000 na época do lançamento. Exato. Isso hoje seria o equivalente a mais de $12.000. É muito dinheiro. Uma fortuna. Era claramente um símbolo de status, né? Um gostinho de futuro, talvez, mas muito mais do que algo realmente prático para o dia a dia. Mostra bem aquele padrão, né? A tecnologia começa como um luxo para pouquíssimos antes de se popularizar. Sem dúvida nenhuma. E não era só o aparelho que era caro, viu? O serviço em si também era proibitivo. Nos Estados Unidos, lá por 83, era algo como $50 de mensalidade, mais uns 40 centavos por minuto em horário de pico. Caramba! E no Japão, em 79, quando começou, era ainda pior. Tinha taxas iniciais altíssimas e as tarifas por minuto podiam chegar a $1. Era para uma elite muito, muito restrita mesmo. Entendi. E para completar esse cenário todo, cada região do mundo tinha seu próprio padrão tecnológico, né? E eles não conversavam entre si, certo? Exatamente. O mundo era um verdadeiro mosaico tecnológico. Tinha o NMT na Escandinávia, o AMPS nas Américas, o TAX no Reino Unido, outros sistemas diferentes no Japão, na França. Que confusão! Total. Um aparelho comprado nos Estados Unidos não funcionava na Europa, por exemplo. Roaming global, impensável naquela época. Isso foi uma consequência direta desses esforços de inovação que aconteceram em paralelo, né? E muitas vezes também por causa de políticas industriais nacionalistas, cada país querendo proteger a sua tecnologia. Faz sentido. Mas essa fragmentação inicial, apesar de limitar o uso no começo, acabou criando a pressão que levaria mais tarde à busca por padrões globais, como o GSM, que a gente vai falar depois. Foi uma espécie de dor de crescimento, sabe? Necessária para a evolução. Então, tá. Resumindo essa primeira parte, a gente saiu dos rádios bem limitados para chegar nas primeiras redes celulares analógicas. E o interessante é que elas surgiram primeiro no Japão e na Escandinávia, e só depois nos EUA, onde o AMPS dominou aqui nas Américas. Vimos também o icônico, pesado e caríssimo tijolão da Motorola, virando um símbolo de status, num mundo onde ter um celular era um luxo para pouquíssimos e a tecnologia era toda fragmentada entre as regiões. Exatamente. Essa tecnologia, ainda cara, meio desajeitada, cheia de limitações, foi só o primeiro capítulo dessa história toda. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que algo tão exclusivo e com tantos problemas técnicos conseguiu evoluir e se espalhar pelo mundo todo? Quais foram os próximos passos tecnológicos e os desafios para tornar isso acessível? Next level. A telefonia celular chegando. Final dos anos 70, começo dos 80. E o mundo tava tipo numa corrida, né? Exatamente, uma corrida tecnológica. O Japão foi pioneiro mesmo com a NTT em Tóquio já em 1979. 79. E logo depois, 81, vieram os países nórdicos, né? Com o NMT. Achei legal essa colaboração deles. Sim, o sistema NMT foi um esforço conjunto. Mas o problema é que no começo é tudo muito fragmentado. Fragmentado como? Cada região com o seu padrão. O Japão tinha os nórdicos, o NMT, Reino Unido, o TAX. E as Américas, o AMPS, aquele dos Bell Webs. Esse mesmo, AMPS, que, aliás, os americanos só lançaram comercialmente mais tarde, em 83, com a Ameritech lá em Chicago. Entendi. Então não dava para usar o celular de um país no outro. De jeito nenhum. Roaming global era ficção científica naquela época. E tinha muito de orgulho nacional ali, sabe? O meu padrão é melhor que o seu, tipo isso. Faz sentido. E falando em símbolo dessa era, o Motorola Dynatac 8000X,
o famoso tijolão. Nossa, icônico. Lançado em 84, né? Pesava quase 1 quilo. 1 quilo num telefone. Imagina. E a bateria? Carregava por 10 horas para falar 30 minutos. Pois é. E o preço? Quase $4.000 na época. Hoje daria mais de, sei lá, uns $11.700. Caramba. Era mais um artigo de luxo, um símbolo futurista do que algo prático, né? Totalmente. Impraticável para o dia a dia da maioria das pessoas. E não era só o aparelho, viu? O serviço em si. Caro também, imagino. Muito caro. Nos Estados Unidos, lá em 83, era tipo $50 de mensalidade, mais uns 40 centavos por minuto em horário de pico. Uau! E no Japão, em 79, pior ainda. Tinha um depósito inicial, que hoje seria uns $2.000, mensalidade de 300 e tarifas por minuto que chegavam a $1. Nossa, era um clube muito, muito exclusivo mesmo. Exclusivíssimo. Agora vamos trazer essa história para o Brasil. Aqui a gente tinha a Telebrás, monopólio estatal total, né? Sim, controlava tudo. E aí, em 1984, eles decidiram adotar o padrão americano, o AMPS. Mas demorou para a coisa acontecer de verdade, né? Demorou. A primeira ligação oficial mesmo só foi rolar no Rio de Janeiro, em 30 de dezembro de 1990, quase na virada do ano. Foi a Telerge celular. Que momento! E onde foi? Foi feita do aterro do Flamengo, com um aparelho da NEC. A rede inicial no Rio até que suportava umas 10.000 linhas, mas no dia do lançamento... Quantos tinham? Poucos. Pouquíssimos. O Brasil inteiro tinha só uns 700 aparelhos ativos, bem limitado no começo. E a expansão foi lenta, né? São Paulo só em 93. Isso, só em 1993 com a Telesp celular, foi devagar. Mas agora vem a parte mais surreal da história brasileira, eu acho. O custo para habilitar a linha. Peraí, vamos entender isso. Estou falando de 20 e 22 mil dólares. Exato. Entre 20 e 22 mil dólares. Só para ter o direito de usar o serviço, para ter o número. Isso é inacreditável. 20 mil dólares? No resto do mundo, o problema era o preço do aparelho, que já era alto. Aqui a chave virou. O artigo de luxo, o item realmente caro, não era o telefone em si, era a linha. Mas por quê? Como assim? Olha, isso é reflexo direto do monopólio da Telebrás e de uma demanda que estava reprimida, sabe? Era muita gente querendo e pouca oferta. Ah, criaram uma escassez artificial, então. Exatamente. Isso transformou a linha num ativo, quase um bem, um investimento que o pessoal negociava por fora. O preço absurdo não era pela tecnologia, era pelo status. Era para mostrar que você pertencia a uma elite minúscula. Que loucura. Faz sentido olhando por esse lado. Quer dizer, os aparelhos aqui também não eram baratos, né? O Motorola PT550 é o nosso tijolinho brasileiro com flip. Ah, o PT550, um clássico. Custava uns 3 mil dólares, né? E o NEC da primeira ligação, uns 4 mil. Caro, mas perto da linha era uma pechincha. Uma pechincha, comparativamente sim. E esse PT550, lançado em 90, quase 23 centímetros, 348 gramas, a bateria durava só 2 horas de conversa. Isso só reforça o ponto do status. Ter um celular no Brasil nos anos 90 era um sinal claro e inequívoco de riqueza. Era quase como andar com um letreiro dizendo, eu tenho dinheiro. E tinha história dos prefixos também, né? Tinha. Lembra do 982 no Rio? Era o prefixo dos primeiríssimos. Ter um número começando com 982 era tipo pertencer ao clube original, uma elite dentro da elite. Incrível. Então, resumindo, lá fora começou caro, fragmentado, com aparelhos icônicos tipo o Dynatac, mas pouco práticos. Aqui no Brasil, chegou tarde, via monopólio estatal. E o destaque foi esse custo absurdo da linha, que fez do celular um símbolo de status extremo, talvez como em nenhum outro lugar. Exatamente. E o que eu acho fascinante é pensar como é que essa barreira de entrada gigantesca, essa imagem de coisa de ultra rico, preparou o terreno para o que veio depois. A popularização. Isso. A quebra do monopólio, a chegada dos planos pré-pagos, tudo isso virou o jogo completamente. Next level. A gente falou bastante do 1G, né? Aquele sistema analógico, o AMPS, e ficou claro que ele estava esgotado. Capacidade zero, qualidade de ligação bem ruinzinha.
E a segurança, então, nossa? Nem me fale, clonagem era mato, né? Qualquer um com equipamento básico conseguia interceptar. Era uma peneira. Claramente, precisava de uma virada de chave urgente. Exato. A migração para o digital, para o 2G, não foi luxo, foi necessidade pura. Técnica mesmo. O AMPS não dava mais conta, simples assim. O espectro de rádio, sabe, usado de um jeito super ineficiente, não tinha mais linha para vender nas cidades grandes. Imagina o caos. Pois é. E a segurança, como você disse, era crítica. A clonagem virou um prejuízo enorme para as operadoras e, claro, para os clientes. Sem falar na qualidade do áudio que já, deixava muito a desejar. Tinha que ir para o digital. Só que a saída para o digital não foi assim, vamos todos usar essa tecnologia aqui. Não foi um caminho único, né? Longe disso. O que a gente viu foi uma verdadeira batalha, uma guerra mesmo, pelos padrões do 2G, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Uma briga de cachorro grande, então. Com certeza. As operadoras tiveram que fazer uma aposta alta. Qual tecnologia seguir? Era TDMA de um lado, CDMA do outro, e o GSM correndo por fora, que acabou ganhando a corrida. Uma encruzilhada tecnológica total. Vamos tentar entender esses competidores. O TDMA, que significa? Time Division Multiple Access. Acesso múltiplo por divisão de tempo. Aqui no Brasil ele chegou no formato DAMPS, ou IS-136. Foi usado por operadoras pioneiras do digital tipo ABCP, que depois virou parte da Claro. E como ele funcionava, basicamente? A ideia era pegar um canal de frequência e dividir ele em fatias de tempo. Vários usuários usavam o mesmo canal, mas cada um no seu momentinho. Na prática, triplicava a capacidade do AMS analógico. Já era um belo avanço. Sim, foi um primeiro passo importante. Era uma evolução mais, digamos, direta do sistema antigo. Mas ele também esbarrou em limites de capacidade relativamente rápido, sabe? Entendi. E aí entra o CDMA, né? O Code Division Multiple Access. Esse era o queridinho da Qual Concerto, a Telesp celular, que virou a Vivo, e uma parte da TIM apostaram nele. Tinha essa fama de ser superior. Era mesmo? Olha, na época, a percepção geral era essa, sim. O CDMA tinha uma sacada diferente. Em vez de dividir o tempo ou a frequência certinha, ele usava códigos digitais únicos para cada conversa. Pensa assim, todo mundo falando ao mesmo tempo, na mesma frequência, mas cada um num idioma codificado que só o receptor certo entendia. Nossa, que interessante. E o que isso trazia de vantagem? Várias coisas. Primeiro, mais capacidade que o TDMA. Segundo, a própria codificação já dava uma segurança maior. E tinha os famosos soft handoffs. Soft handoffs? O que é isso? Era uma transição mais suave entre as torres de celular. Quando você estava se movendo, o celular conseguia se conectar à próxima torre antes de desconectar totalmente da anterior. Evitava aquelas quedas chatas de ligação no meio da rua, sabe? Sim. Isso era muito comum no começo. Então, o CDMA era melhor nisso? Exato. Claro, ele tinha seus desafios técnicos. O principal era o problema perto-longe, o Near-Far Problem. Exigia um controle de potência muito preciso para um celular perto da torre não abafar o sinal de um celular mais longe. Mas o ponto fascinante é, o CDMA pode ter perdido a guerra do 2G para o GSM, mas a tecnologia dele foi a base para o 3G. Que reviravolta! E por falar no vencedor, o GSM, Global System for Mobile Communications, o padrão europeu. Você disse que ele usava TDMA na base também, né? Mas qual foi o as na manga dele? O que fez ele ganhar? O chip. O famoso SIM card, Subscriber Identity Module. Essa foi a grande sacada do GSM. Talvez a genialidade nem estivesse tanto na tecnologia de rádio em si, mas em como eles pensaram no usuário. Como assim? O SIM card desvinculou a sua linha telefônica do aparelho. Simples assim. Queria trocar de celular? Não precisava ir na loja habilitar nada. Era só tirar o chip de um e colocar no outro. Pronto. Nossa, hoje parece óbvio, mas na época deve ter sido revolucionário. Totalmente. Uma liberdade que ninguém tinha. Soma isso ao fato de que a Europa padronizou cedo e o GSM nasceu com uma vantagem enorme de roaming internacional. Você viajava e seu celular funcionava em outro país com o mesmo chip. Faz todo sentido. Então a vitória do GSM foi menos pela força bruta da tecnologia de rádio e mais pela conveniência e pela visão de mercado. Eu diria que sim.
A conveniência para o usuário foi matadora. Essa liberdade do SIM card, o roaming fácil, isso contrastava muito com a fragmentação que existia nos Estados Unidos no início, por exemplo, com vários padrões competindo. A Europa apostou na unificação e deu certo. E como isso se refletiu aqui no Brasil? O GSM demorou um pouco mais para chegar, né? Demorou, mas quando chegou veio com força. A economia de escala ajudou muito. Padrão global significa produção em massa, aparelhos mais baratos. A flexibilidade do SIM conquistou o brasileiro. E a privatização da Telebrás, junto com a entrada das operadoras da banda B, muitas já apostando no digital, algumas até no GSM desde o início, acelerou tudo. No fim, todas as operadoras, mesmo as que começaram com TDMA ou CDMA, acabaram migrando para o GSM. Foi uma convergência natural, impulsionada pelo mercado. Então, resumindo a ópera, demos um salto gigantesco, saímos do analógico, que era limitado, inseguro, para um mundo 2G digital. Mais gente podendo usar o celular ao mesmo tempo, chamadas mais seguras, com criptografia, qualidade melhorando. E o 2G ainda trouxe os primeiros serviços de dados, né? O SMS. Aquele torpedo que a gente usa até hoje, de certa forma. Exatamente. Foi o começo de tudo. E aí fica uma reflexão interessante, né? O GSM ganhou a batalha do 2G, dominou o mercado mundial por causa do SIM card, do roaming, da escala, fatores bem práticos. Sim. Mas a tecnologia do principal rival dele, o CDMA, que era vista como superior para a transmissão de dados naquela época, acabou sendo a escolhida como a base da geração seguinte, o 3G. Foi o 3G que trouxe a internet móvel de verdade para os nossos bolsos. Nossa, é verdade. Então fica a pergunta no ar. O que define o sucesso de uma tecnologia? É dominar o mercado na sua época, como o GSM fez no 2G? Ou é ter a base tecnológica tão forte que ela influencia fundamentalmente as gerações futuras, como aconteceu com o CDMA para o 3G? Next level. Bom, chegamos ao finalzinho da nossa conversa sobre como o celular nasceu e se transformou tanto, né? Pois é. A gente viu a tecnologia evoluir, lá do analógico, passou por aquela confusão de padrões digitais. A famosa guerra, sim. E agora acho que vale a pena a gente amarrar as pontas. Como é que aquele tijolão caríssimo, símbolo de status, virou essa ferramenta que está no bolso de todo mundo? Especialmente aqui no Brasil. Exato. E a história no Brasil é bem particular, né? Mostra como outros fatores, além da tecnologia pura, foram, assim, decisivos para essa explosão de acesso. Legal. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Saindo daquela linha que custava um carro para hoje, o que realmente virou a chave por aqui? Olha, o ponto de virada mesmo, sem dúvida nenhuma, foi a privatização do sistema Telebrás. Isso foi em julho de 98. Ah, sim. O fim do monopólio estatal. Muito caro, ineficiente. E aí abriu as portas para investimento pesado, sabe? E principalmente para concorrência. Investimento tipo quanto? Olha, os números são impressionantes. Mais de R$1 trilhão até 2024, desde a privatização. Nossa. E a concorrência? Lembra da história das bandas A e B? Isso foi importante, né? Para dividir o mercado. Foi essencial. O governo muito espertamente reservou a tal banda B para empresas novas, privadas, entrarem na briga com as operadoras que vieram da Telebrás, que ficaram na banda A. Entendi. E a chegada dessa gente nova, tipo a BCP lá em São Paulo, por exemplo, forçou na hora uma queda de preço. A competição começou a funcionar ali. Tá, a competição ajudou a baixar preço, fez sentido. Mas para botar o celular na mão de todo mundo, mesmo da massa, teve mais alguma coisa. Uma inovação talvez não tão técnica, mas crucial. Teve sim. E esse é o ponto-chave, talvez o mais brasileiro da história toda. A invenção dos planos pré-pagos. O pré-pago. Isso. Coisas como o Alô Fácil da BCP, já em 98, e principalmente o Baby da Telesp Celular em 99. Nossa, foram revolucionários. Mas por quê? O que o pré-pago tinha de tão diferente assim para causar esse impacto todo? O mais fascinante é como ele atacou direto as barreiras econômicas, sabe? O sistema antigo, mesmo depois da privatização, era muito focado no pós-pago. Que exigia contrato, comprovar renda. Exato. Tinha a taxa de habilitação, que ainda era alta, e essa coisa do contrato mensal, análise de crédito. Lembra do custo inicial na época da Telebrás? $20 mil. Impossível para a maioria. Pois é. Mesmo depois, o contrato ainda era um problemão para muita gente. O pré-pago simplesmente eliminou tudo. Zero taxa de linha, zero contrato. Nada. Sem conta no fim do mês. Você comprava crédito quando podia, quando queria,
controlava totalmente o gasto. Isso transformou o celular. Deixou de ser um serviço de assinatura, quase um luxo para as classes A e B. E virou um produto de prateleira, quase. Exatamente. Um bem de consumo acessível. Foi isso que abriu as portas para as classes C, D e E, uma ferramenta de inclusão social, até financeira. Então, a tecnologia 2G digital foi importante, claro, mas o que democratizou mesmo o acesso aqui foi essa sacada do modelo de negócio, o pré-pago. Sem a menor dúvida. Foi essa inovação no modelo que permitiu o Brasil chegar a ter mais celular do que gente em pouco mais de 10 anos depois da privatização. Uma adaptação brilhante para o nosso contexto. E pensando no legado da tecnologia em si, mesmo com o modelo de negócio sendo tão forte, a era 2G preparou o terreno para o que a gente usa hoje, né? 3G, 4G, 5G. Sim, tecnicamente o 2G foi a fundação de tudo. Aquelas tecnologias de transição, lembra? GPRS, ED... Lembro, o 2.5G. Isso, elas foram construídas em cima da infraestrutura GSM, que foi o padrão que acabou ganhando a briga, né? E foram uma pontezinha para a internet móvel de verdade, do 3G e 4G. O 2G criou a base de usuários, criou a demanda por dados, mesmo que fosse só SMS e WAP no começo. E padronizou tudo com GSM, né? Facilitou a vida depois. Fundamental. Essa padronização global foi essencial para as gerações seguintes. Mas é curioso, a gente está falando de 5G, pensando em 6G, mas o 2G, ele não morreu completamente, certo? É um ponto muito interessante esse, e um legado até inesperado. Mesmo sendo tecnicamente obsoleto perto do 4G e 5G, a infraestrutura 2G, especialmente GSM, ainda está lá, ativa. Onde? Em muitas áreas rurais, áreas mais remotas do Brasil, onde as redes mais novas não chegaram ou não compensa financeiramente instalar. Mas não é só para fazer ligação nesses lugares, imagino. De jeito nenhum. O 2G virou meio que quietinho a espinha dorsal para milhões e milhões de dispositivos M2M, Machine to Machine. Tipo? Maquininha de cartão, daquelas mais simples, rastreador de carro, de caminhão, medidor de água, de luz inteligente, sistema de alarme residencial. Coisas que usam pouquíssimos dados, precisam gastar pouca bateria. E o 2G faz isso barato. Exatamente. É barato e eficaz para essas aplicações. Isso deve criar um problema, né, para as operadoras, para a Anatel manter ou desligar essa rede antiga. É um dilema bem complexo. Manter o 2G custa dinheiro, ocupa espectro de frequência que podia ser usado para 4G, 5G, e a segurança dele já está bem ultrapassada. Mas desligar de vez? Desligar de vez, de forma abrupta, poderia parar um monte de serviço que depende dessas maquininhas, desses rastreadores, e poderia deixar a gente em área remota sem comunicação nenhuma. Aprofundar a exclusão digital. Complicado. Muito. Tem até uma discussão rolando no Brasil se não seria o caso de desligar a rede 3G antes da 2G, justamente por causa dessa importância residual do 2G para M2M e áreas remotas. Que reviravolta! Então, para a gente fechar, o celular saiu daquele tijolão de $20 mil, coisa de poucos no monopólio estatal, para essa ferramenta que está em todo lugar. Exato. E a receita para essa virada no Brasil foi uma combinação. Privatização abrindo o mercado, concorrência empurrando o preço para baixo e a inovação. Genial, né? Do pré-pago. É isso. Uma história que mostra muito bem como a estrutura do mercado, o modelo de negócio, podem ser tão ou até mais poderosos que a tecnologia em si para definir o impacto de uma invenção na sociedade. Fica essa reflexão, então. Mesmo com toda a velocidade do 5G piscando na tela, com tudo que vem pela frente, aquela rede 2G, a vovozinha de todas, continua lá, quietinha nos bastidores. Sustentando pedaços importantes do nosso mundo digital. Com uma fundação que se recusa a assumir. Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!